antes de tudo, todos os programas eles incluem a tabela .h, que é essa tabela aqui, que vai definir a array aqui, que mostra todos os dados que vai ter no arquivo aqui txt, que eu escolhi aqui as sinfonias, desculpa, as músicas compostas por Beethoven, que aqui inclui sinfonia, concerto de piano e sonata de violino. Aqui eu posto a sinfonia, o número dela, o tom da música, o número de minutos que a música tem e o ano que ela foi publicada. E aqui no tabela.h, aqui coloquei como char estilo, double o número da música, char o tom, como inteira a duração e inteiro o ano também. E aqui como nome data. E daí aqui eu declarei as funções que vai ter nos dois programas principais, que no 1 o void struct dados, que ele vai colocar os dados que ele vai ler do arquivo binário para colocar na tabela. Checar o input do usuário se ele vai colocar tanto o arquivo executável como txt como binário. E aqui nas funções 2 vai ser que vão acontecer as operações que o usuário vai pedir necessariamente no arquivo. Aqui no tabela.c estão as funções principais, que ele vai chamar tanto no P1.c quanto no P2.c, mas principalmente no P2.c. Aqui ele vai popular a struct, né? Tanto com todos os dados aqui, com as variáveis corretas. Aqui vai checar o input do usuário. E aqui é a função para contar o estilo. Ele vai pegar o estilo ali e vai contar quantos tem aquele estilo que eu coloquei. Então, por exemplo, se eu coloquei sinfonia, ele vai contar quantas vezes tem a sinfonia aqui dentro de uma for. Aqui, e daí vai colocar um double aqui e vai printar os números aqui. E essa fprintf já está aqui junto para quando eu criar um arquivo das operações de saída que eu fiz, ele vai printar todos esse arquivo que eu vou colocar como op.txt. Aqui nesse outro ele verifica o tom, que é basicamente a mesma coisa do estilo, só que ele vai verificar o tom nesse caso. Então só muda as variáveis aqui para contar o tom. As obras por ano, ele vai contar quantas obras foram compostas em determinado ano. Então se eu escolher, por exemplo, 1808, ele vai contar, vai fazer um for aqui também e vai printar na tela quantas obras foram compostas em determinado ano. E o último é a média de duração das músicas, que também vai ser com o for, e ele só vai pegar todos os números de minutos das músicas e fazer uma média aqui dentro desse for e vai printar também na tela. Todos esses estão com os arquivos de saída aqui com fprintf para printar também no op.txt. E aqui no P1.c, primeiro ele vai checar o input do usuário, que é essa função que eu mostrei aqui no início. E depois ele vai pegar o arquivo .txt e transformar ele em um arquivo binário. E depois, aqui ele vai popular antes, ok, a struct. E depois aqui ele vai criar o arquivo binário. E aqui por último ele vai escrever no arquivo binário usando o fwrite e depois o fclose também. Aqui o fopen para abrir o arquivo, e daí o wb que é write binary. E aqui ele só vai ler, que por isso que está aqui read, R de read. E depois esse programa finaliza. E daí a gente entra para o principal, que é o P2.c. Então ele vai printar para a gente o arquivo, né? Que estão todas as composições aqui. E depois aqui vai printar esse aqui, que você vai escolher as opções. E daí aqui eu fiz um switch case. E daí aqui o primeiro ele vai printar novamente todas as operações. No segundo vai fazer vai puxar tanto o dado dos arquivos out para printar no op.txt. E aqui nesse tabela ele vai puxar a struct que a gente fez, o vetor que a gente fez. E aqui no conta estilo ele vai puxar a função para contar quantos estilos tem. E aqui segue o mesmo padrão, só que muda só o print aqui e muda a função que está puxando. Aqui no segundo caso ele vai verificar o tom. No terceiro caso, quantas obras foram compostas por ano. No 4, a média de duração aqui no caso. E o 5 ele só vai finalizar o programa. Ok? Então, é basicamente isso. Depois vou mostrar no próximo como que o programa